Olá, minha amiga, tudo bem? Espero que sim. Está sendo muito bom estar com vocês nessa semana de pintura em tecido só de rosas, com o título Pintando e Descomplicando. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. E se você não assistiu às outras duas aulas, não tem problema nenhum, porque hoje nós vamos ter a continuidade do nosso trabalho. E fica comigo até o final desse vídeo, que tem uma parte na aula que são dicas que vai te ajudar bastante. E eu quero te mostrar através desse workshop que pintar rosas é possível sim. Você está conhecendo o meu método, que é pintando e descomplicando. No momento que você entende a pintura, que você sabe o próximo passo a dar, isso se torna uma terapia. A pintura em tecido tem ajudado muitas mulheres a saírem de quadro de depressão. Tem ajudado as pessoas a elevar o autoestima, sem falar que pode ser uma fonte de renda extra. Isso mesmo. Eu mesma já conquistei muitas coisas através da pintura em tecido. Eu sou Maria Radas, professora de pintura em tecido, e estou aqui para te ajudar. Eu dou aulas online e também presenciais. Tenho um grupo maravilhoso lá no Facebook e um canal no YouTube. Então, a pintura em tecido entrou na minha vida na adolescência e acredite, nunca mais parei. Ah, minha amiga, você há de concordar comigo. Pintar é muito bom. E quando a gente entende o processo, é maravilhoso. A pintura de rosas não é um bicho de sete cabeças. E através do método que eu estou te passando, eu estou te provando que isso é possível sim. A conversa está boa, mas vamos conferir isso na aula agorinha mesmo. Então, vamos para a aula. Agora eu vou pintar esta rosa aqui. Você pode ver que ela não está desenhada, só fiz um esboço para ver mais ou menos o tamanho que eu queria. Eu vou fazer a pintura desta rosa à mão livre, usando as tonalidades azul petróleo, azul caribe, azul inverno e um pouquinho de branco. Essa vai ser uma pintura à mão livre, mas eu vou estar usando o mesmo método, o do estudo da anatomia da rosa. Então, essa parte aqui é o miolinho da rosa, ó, eu coloco e eu subo nessa direção com esse movimento. Logo após, eu já defino o tronco da rosa aqui embaixo, ó, com esse movimento. Então, essa tonalidade é azul caribe, que vai ser o tom da minha rosa. Então, agora eu coloco na parte de cima e eu venho juntando. Lembre-se que antes era do miolinho, do rostinho da rosa pra cima. Agora os movimentos são de cima, vindo em direção ao tronco. E assim eu vou dando formato nas pétalas. Desse lado. Eu coloco a tinta e venho puxando. Então, uma pintura à mão livre, mas tem que seguir o mesmo estudo da anatomia da rosa. Então, essa é a cor principal, é a cor que eu vou definir a minha rosa, o tom que eu escolhi. Agora, eu tenho que pôr sombra, certo? Então, a parte do rostinho da rosa, eu venho com azul petróleo, coloco no tronco, também essa parte é mais escura, coloco e venho trabalhando, ó. Não deixa essa tinta parada, eu vou trabalhar. Indo para a ponta das pétalas, ó. Aqui é o rostinho da rosa, ela vai pra cima, né? Assim. Até se misturar com essa outra tonalidade aqui em cima. Ó, pode notar que não ficou nada separado. Ela mesclou. Embaixo eu vou colocar um pouco mais no tronco,
O tronco sempre é mais escuro, então aqui eu posso colocar bastante, ó. Nessa parte que encaixa com as outras rosas, eu posso botar bem escuro, porque ela tá recebendo sombra, ela tá por trás das outras. Eu coloco e venho puxando para a ponta das pétalas. Então, já tenho a tonalidade da minha rosa, já tenho a parte mais escura, que é a sombra. Agora, eu vou estar fazendo os cortes, separando cada pétala. Eu vou estar usando aqui azul hortênsia. Eu iria usar aquela outra tonalidade, mas resolvi usar azul em hortênsia, que eu acho que vai combinar mais. Então, ó, o rostinho da rosa sempre nessa posição. Ó, esfumaço essa parte de baixo, bem, movimento bem suave. E já temos o rostinho da rosa definido. Tinta para o lado de fora, eu já venho aqui, ó, definindo as pétalas, ó. Pétala principal, trabalho o esfumaço, pego aqui, esfumaço, venho em direção ao tronco, ó. Trabalho essa parte, preservando essa parte aqui que vai ficar sombra. Essa outra pétala, ó, contorno tinta para o lado de fora e dou uma puxada, sempre em direção ao tronco. Do outro lado, ó, coloco e puxo. Vou fazer as menorzinhas aqui em cima, olha, quase não aparece. Depois eu vou dar mais uma pincelada com um pouquinho de branco. Ó, fiz as menorzinhas. Vou trabalhar, esfumaçar essa parte. Essa pétala posso dobrar, ó. Vai, faz uma dobradinha aqui, desce. Aqui embaixo eu vou fazer esse processo, ó. Eu vou subir e vou descer e já vou unir aqui com essa outra pétala, ó. Somente isso, porque as demais pétalas, elas estão aqui pra baixo. Então, a gente não enxerga, tá só aparecendo um pedaço. Eu só faço isso aqui. Essa posso fazer o mesmo processo, ó. Ela vem daqui e eu posso subir e descer. Agora, eu vou colocar umas bem pequenininhas aqui para preencher o centro. Então, coloco aqui, vou fazer uma dobradinha nela, dessa forma. Temos quase a rosa concluída. Eu vou deixar secar um pouquinho, porque a tinta tá muito verde. Aí eu vou dar mais uns retoquezinhos com branco. Enquanto isso, eu vou pintar junto com vocês o botão mais fácil do mundo. Aqui eu já tenho pintado 2 botãozinhos. Vou desenhar o botão aqui entre o meio dessas duas folhas. Com as mesmas tonalidades da folha, eu estou usando aqui um pouquinho de verde pinheiro. Então, começo fazendo a sépala do botão. Eu estou fazendo ele à mão livre também, mas para vocês eu vou disponibilizar o risco, bem tranquilo. Então, aqui é a sépala, ó, o botão ele tá por desabrochar, então as sépalas são todas indo nessa direção ainda. Conforme o botão vai desabrochando, ele vai fazendo pressão e as sépalas vão virando. Mas no caso aqui, ele tá totalmente fechado. Só uma pontinha que eu deixei aqui para botar a tonalidade. Essa parte de baixo, né, que dá toda a estrutura pro botão. Também com verde pinheiro, ó, faço tipo uma gota e já faz o cabinho para descer. Como o nosso arranjo é todo azul, eu venho aqui com o azul hortênsia e coloco aqui no centro para definir que esse arranjo vai ser todos na tonalidade de azul. Então, eu coloco azul nesta parte, pouquinho de azul cobalto ou azul marinho, a tonalidade que você tiver. Coloco aqui porque mais perto da sépala ele é mais profundo, então essa tonalidade aqui é mais escura. Peguei mais um pouquinho do azul
para misturar aqui, ó. Agora com verde pistache, eu venho nesse lado de cá, eu quero iluminar esse botão. Então, nesse lado de cá, eu coloco um pouco de verde pistache e subo. Desse lado também. Coloco e trabalho. Você pode usar um pincel bem pequenininho se você tem dificuldade. Aqui só a pontinha, também quero iluminar um pouco. Vou usar um pincel mais fininho, isso vai me ajudar eu a contornar esse botão. Vou reforçar essa parte aqui, ó, fazendo o contorno. Como eu havia dito, ó, a sépala tá toda vindo nessa direção, porque o botão, ele está fechado. O segredo aqui é você usar um pincel fininho e a tinta bem diluída. O outro lado da mesma forma, ó, coloca e vai subindo. Pode trabalhar um pouco aqui, ó, fica bonito também. Coloca aí, a ponta é bem fininha. Aproveitar o pincel com um pouquinho de marfim, eu venho só iluminar essa parte de dentro, ó. Só coloco, ó, e venho pra cá. Desse lado da mesma forma. Esse eu posso fazer dos dois lados, ó. Eu sigo aqui e já desço pelo outro lado. Bem no centro do botão também eu posso colocar um pouquinho de branco, ó. Nada exagerado. O pincel eu tiro o excesso, ó. Só iluminando um pouquinho essa parte. E olha como é fácil pintar um botão. Voltando agora nessa rosa, que ela já tá um pouco mais enxuta, eu venho com o branco só iluminando um pouco, só umas partes. Tipo aqui nessa parte coloco um pouquinho de branco, ó, bem pouquinho, e dou uma esfumaçada. Só para definir um pouco mais as pétalas. Essa parte que dobrou também, ó, coloco, dou mais uma trabalhada. Não há necessidade de fazer em todas, só umas partes que eu quero colocar um pouco mais de luz. Esse outro lado também, pouquinho aqui em cima, pontinha dela só vou clarear. Essa parte que tá viradinha também subo e desço, dou uma esfumaçada um pouco aqui. Com amarelo ouro faço o pólen, dando as batidinhas e subindo. Ilumina um pouco com amarelo ouro ou amarelo canário, que você tiver, uma tonalidade mais clara. E já tá concluída a nossa rosa. Vou forçar um pouquinho nessa, já que eu tô com o pincel na mão. Olhando assim, parece que a pintura já está concluída, mas não. Eu tenho só um arranjo de rosas jogada num pano branco. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr um fundo para fazer a junção deste arranjo. Aqui no Pires tem a sobra das tonalidades que eu usei. O que que eu faço? Eu pego um pouquinho de diluente, coloco e faço uma mistura com esse verde, ó, com esse verde e um pouquinho desse azul. Eu tô diluindo esta tinta, deixando ela bem ralinha. E com essa tinta eu vou fazer as folhinhas que estão bem lá em segundo plano, aquelas bem novinhas. Misturando as tonalidades de verde que eu usei na folha, verde pinheiro, com um pouco desse azul e um pouquinho de diluente. Eu faço essa mistura, deixa bem ralinha, e com essa mistura eu venho fazendo as folhinhas. Nessa parte em cima desse botão, ó, eu pego e faço, sempre gosto de fazer ela em 3. 1,
2, 3. Já fica na mesma tonalidade do arranjo. E combina muito bem esse verde com esse azul. Posso deixar assim, como também eu posso vir com um pouquinho de branco e iluminar uma parte delas. Assim você não desperdiça a tinta e também dá um charme a mais, é um detalhe a mais na pintura. Outra coisa que nós podemos enriquecer a nossa pintura é pegar entre meio as rosas, ó, fazer essas batidinhas. Vou estar fazendo nessa parte também um pouco, ó. Pega azul petróleo e dá umas batidinhas. Somente isso, ó. Aqui também posso fazer um pouco. Novamente com o pincel pequenininho, eu coloco tinta na cor branca e faço isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bem fácil de fazer essas florzinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não faz mal que ele vai um pouco em cima da folha. Pega um pouco de amarelo ouro, preenche o miolinho. Na parte de cima, um brilho com amarelo limão. E está concluídas as florzinhas. E olha só como está ficando o nosso arranjo de rosas azuis. Você está gostando? Então, depois que eu fiz essas folhinhas aqui, que estão em segundo plano, e essas florzinhas, ela preencheu um pouco mais o arranjo, correto? Posso fazer alguma coisa a mais ainda? Sim, posso. Eu posso colocar uma sombra em redor de todo esse risco, em redor de todo esse desenho. Porém, a sombra, ela enriquece mais o trabalho ainda, como também ela pode danificar todo o trabalho. O que você quer dizer com isso, Maria? Eu quero dizer, se você não escolher a tonalidade que vai dar harmonia nesse arranjo, você pode ter colocado todo esse trabalho em vão. Por quê? Nós temos que escolher uma tonalidade que ele vai casar com esses tons de rosa e com essas folhas. Então, não é qualquer cor que eu posso vir jogando. Outro detalhe também muito importante e que a gente vê as pessoas errar muito é em relação ao tamanho da sombra. A sombra ela tem que ser proporcional ao desenho. Eu não posso fazer uma moldura aqui em redor desse desenho que eu também vou estar estragando. Então, aproximadamente um dedo de sombra já é o suficiente. As tonalidades que eu escolhi é ocre, ouro e amarelo limão e aqui ó um pouquinho de diluente. O diluente vai me ajudar a eu espalhar essa tonalidade com mais facilidade. Então, ó, misturei com o diluente, tiro todo o excesso, bato ele aqui no pires, ó, tiro o excesso. Com o restante da tinta que ficou no pincel, eu começo bem aqui na pontinha da folha, ó, venho colocando e fazendo esse movimento circular. Olha, encaixando bem e fazendo esse movimento circular. Tem menos tinta agora no pincel, eu posso ir para cima, ó. No momento que não tem nada mais de tinta no meu pincel, é o momento de eu repor novamente. Com o mesmo cuidado, coloco, tiro todo o excesso e volto a sombrear. Agora eu vou pegar um pouquinho desse amarelo limão, ó, um pouquinho desse amarelo limão também misturado com o diluente, tiro o excesso. Eu venho fazendo esse movimento circular e eu vou subindo. Nota-se que ficou duas tonalidades. Aqui tá o ocre ouro, aqui está o amarelo limão.
Por mais que seja uma sombra que eu queira estar fazendo, ela também tem um degradê. A parte mais escura é a que está encaixada com as folhas. Aqui, ó, nessa parte aqui. Quando eu vou me distanciando, ele vai clareando. Eu gosto também de fazer essa parte da sombra quando a tinta já está totalmente seca. Aí não tem problema de eu borrar o meu risco. Feito todo o sombreado, o nosso risco finalmente está concluído. Então, minha amiga, eu espero muito que esse workshop tenha te ajudado a você a entrar na área da pintura em tecido. E você que já pinta, mas está travada, eu tenho te mostrado através do meu método que isso é possível sim. E com o conteúdo que eu te passei, você já pode fazer trabalhos lindos. Mas se você decidiu que agora vai, que bom, minha amiga! A pintura em tecido está em alta e ela vem crescendo a cada dia mais. E você quer subir para outro nível? Quer fazer trabalhos lindos de encher os olhos? Eu sei que você consegue e eu aposto na tua capacidade. Então não perca o próximo vídeo que eu preparei uma oportunidade imperdível para você. Combinado? Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.